Você já parou para pensar que talvez o maior desperdício que você está tendo na sua vida não seja somente desperdício financeiro, mas sim um desperdício de tempo? Olá, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim fazer uma reflexão sobre os Salmos 90. Você já parou para pensar que talvez o maior desperdício que você está tendo na sua vida não seja somente desperdício financeiro, já que eu normalmente falo sobre o dinheiro, mas sim um desperdício de tempo. Quando nós olhamos para os Salmos 90, nós entendemos o que ele está falando, nós começamos a ter mais consciência sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que nós realmente deveríamos dar prioridade. O Salmos 90, ele fala exatamente sobre isso. E ele foi escrito por Moisés num tempo antes de Moisés entrar na terra, prometida. Moisés trabalhou 40 anos, ele liderou aquele povo por 40 anos e ele não entrou na terra da promessa por causa de uma desobediência. E o Salmos 90, ele é uma oração que Moisés fez nesse momento, quando ele viu que já tinham se passado tantos anos. Então Moisés, ele reconhece duas verdades que a gente pode entender desse texto. Primeiro, que Deus é eterno, Deus é soberano e nós somos simplesmente seres humanos. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos limitados. Esse versículo foi lido no domingo na igreja e eu prestei bastante atenção nele, assim, me chamou muita atenção porque eu trabalho com finanças e eu vejo o quanto que nós trabalhamos, a maioria das pessoas, a gente vive em busca do propósito, sim, de ter mais recursos financeiros, de trabalhar mais e ter mais, mas que quando nós vamos contar os nossos dias, o que realmente tem valor? 1000 anos, aos olhos de Deus, eles são como o dia de ontem que passou. Então, o tempo nos mostra que realmente nós somos limitados, mas Deus não é. E nesse texto, Moisés fala sobre isso, a realidade do tempo. A Bíblia, ela não trata somente, ela não romantiza a nossa vida, ela traz a realidade. Por isso que é um livro que nós precisamos entender. Ela é sempre curta, mas ela é intensa. E a nossa vida, ela é curta, intensa e passageira. E a Bíblia, ela nos lembra sobre isso, ela nos lembra disso. E esses salmos traz essa reflexão. Quanto antes nós entendermos isso, é muito mais sábio, nós vamos ser muito mais sábios, nós iremos tornar a nossa vida e fazer das nossas escolhas, das nossas decisões, com que elas contribuam para o nosso propósito de vida, com que elas façam que a gente realmente alcance esse coração sábio. A Bíblia, ela fala sobre isso, então ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós aprendemos a ter um coração sábio. Eu incentivo você a ler esses salmos e fazer essa reflexão também, de contar os seus dias com sabedoria, para que você alcance um coração sábio. E quando nós estamos com esse coração sábio, nesse momento nós vamos estar tomando melhores decisões. Então eu tomo melhor decisão na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nas minhas finanças, porque isso vai impactar também na minha vida financeira, porque isso também vai impactar no final dos meus dias. E isso não é a gente ter medo da morte, falar, não, então eu não vou trabalhar para mim viver melhor, mas não. A consciência, isso é para nos trazer a consciência de vida, para que nós possamos entender que realmente nós somos limitados e nós precisamos aprender a contar os nossos dias. E quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós iremos fazer escolhas mais sábias. Então, até as minhas compras eu vou fazer com mais sabedoria, sabendo que é o meu tempo que eu vou estar dedicando para trabalhar, conseguir mais recursos para pagar por aquilo. Quem não conta os dias, desperdiça os anos. Então, é por isso que é importante a gente saber isso, porque os nossos dias passam muito depressa. E a impressão que a gente tem é que começa o ano, termina o ano e nós fizemos tantas coisas, mas não alcançamos o nosso objetivo. Então, ter esse coração sábio
é isso que vai fazer com que a gente chegue no final do ano e faça essa reflexão, entendendo que eu estou vivendo meus dias com sabedoria. Então, as perguntas que nós temos de reflexão seria isso: aonde eu estou gastando meu tempo? Eu estou gastando mais meu tempo trabalhando para conquistar coisas simplesmente porque eu preciso mostrar para alguém? Ou eu estou gastando meu tempo trabalhando com propósito e tendo tempo com a minha família, desfrutando daquilo que eu estou colhendo do meu trabalho? A segunda pergunta seria: o que eu estou adiando sem um motivo? O que eu estou deixando de fazer, eu estou deixando para trás sem nenhum motivo? No final da vida, a gente vai olhar para trás e ver que muitas coisas a gente poderia ter feito e muitas coisas nós deveríamos ter deixado de fazer. E a terceira pergunta é: o que eu faço hoje que vai fazer sentido para mim daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Eu acho que quando nós paramos para refletir, e nesse final de ano é essa reflexão que nós precisamos trazer, são essas perguntas que a gente precisa responder, é que: será que eu estou contando meus dias de maneira sábia? A prioridade das nossas vidas é que vai gerar a sabedoria. Agora, se eu estou gastando muito mais do que eu ganho, eu vou ter que trabalhar muito mais para me pagar por aquilo. Que muitas vezes, quando eu olho para trás, aquilo não faz sentido para mim. Nós precisamos ter um trabalho e um propósito. E esse trabalho, nesse mesmo Salmos, ele fala: trabalho e propósito. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Então, que a gente colha realmente o trabalho da obra das nossas mãos. Não é apenas sobre trabalhar mais. Nunca foi sobre isso. É muito mais do que isso. É sobre eu trabalhar realmente com um propósito. É eu trabalhar e entender se aquilo realmente faz sentido para a vida que Deus me deu, para aquilo que Deus tem preparado para mim. E eu acho que isso a gente só consegue realmente contando os nossos dias de maneira sábia. Porque os dias passam tão depressa e nós precisamos refletir e entender que o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que o apenas trabalhar, mas sim o desfrutar e poder olhar para trás e dizer: eu estou vivendo com sabedoria, eu estou realmente trabalhando com um propósito. Você não controla quanto tempo tem, isso nós não podemos controlar, mas nós podemos controlar o que nós iremos fazer com esse tempo, o que nós iremos fazer com o nosso tempo. Eu acho que é uma reflexão muito importante, principalmente para esse final de ano. Principalmente para a gente olhar para trás e falar o que eu vou fazer diferente. E eu acho que a oração que nós precisamos fazer todos os dias é essa do Salmos 90. Senhor, me ensine a contar os meus dias de maneira sábia. Porque os dias se vão. E o que fica é realmente aquilo que eu estou fazendo. A vida, ela é curta quando nós olhamos para trás. Então, a gente precisa ter um propósito muito claro para ela. E se esse conteúdo, ele realmente falou com você, se te faz você refletir, e eu te encorajo a ler os Salmos 90 e pedir para o Espírito Santo te mostrar o que realmente você está fazendo com a sua vida, então que você curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa a tua pergunta aqui, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que também precisa olhar para trás e refletir: como está sendo a minha vida? O que eu estou fazendo? E lembrar que Deus é eterno, mas o seu tempo é agora. Só Deus é eterno. Nós somos seres finitos. Nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de colher. Então a gente precisa contar os nossos dias de maneira sábia, para que a gente alcance a sabedoria e que a gente possa olhar para esses Salmos 90 e falar: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E quando eu estou com um coração sábio, trabalhando realmente com o sentido e com o propósito, Deus vai confirmar o trabalho das nossas mãos. Essa é a reflexão que eu deixo para você nesse final de ano, que você tenha um 2026 abençoado e que você esteja trabalhando com propósito e com sabedoria.